Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então gostaríamos de falar hoje sobre posições sociais e medidas de elevação. Aprendemos no Livro dos Espíritos que o poder e a consideração de que um homem goza na Terra não lhe dão nenhuma supremacia no mundo espiritual. Em geral, os pequenos são elevados e os grandes rebaixados no mundo espiritual. Como Jesus nos disse, quem se humilhar será elevado, e quem se exaltar será rebaixado. Na espiritualidade, o que vale é o mérito moral do espírito. Assim, quase sempre o que foi grande se encontra inferior e humilhado, principalmente se foi orgulhoso e invejoso. O título não é nada, né? É na verdade uma grande ilusão. A superioridade real é tudo. Quando falamos sobre a mediunidade semana passada, ressaltamos o perigo dos médiuns se deixarem levar pela fama, que pode exacerbar seu orgulho e vaidade e pô-los a perder, né? E essa questão nos remete ao apego geral que os homens têm em relação às coisas materiais, que incluem nossa casa, nossos objetos, nosso dinheiro, nossas relações sociais, filhos, cônjuges, amigos, assim como nossas posições sociais, cargos, títulos e situações de poder. O homem dá muita importância à sua posição social, e os que o rodeiam só ajudam a fortalecer esse apego na medida em que enaltecem esses indivíduos. Há que se ter respeito, sim, né? Pela responsabilidade que a posição acarreta, mas como já foi dito, não endeusar. Esse apego a posições sociais, cargos e títulos transcende a vida terrena, continuando frequentemente a existir na vida espiritual. São muitos os espíritos desencarnados que continuam mentalmente a exercer o papel que tinham quando na Terra, e são muitos os inconformados quando se dão conta de que perderam aquela posição social, aquele título, né? São pais que continuam a conviver com seus familiares, ficam no meio da família como se ainda estivessem encarnados, né? Porque eles querem usufruir da posição do chefe da família, né? São gerentes, né? São diretores de empresas que continuam a frequentar o escritório, são líderes que vivem a função de liderança, rodeando líderes terrenos, né? E os influenciando bem ou mal. É um apego muito complicado para os que estão vivendo a vida espiritual, pois esse apego barra a sua visão de vida futura, a visão da vida futura, né? Atrasando a continuidade da sua caminhada evolutiva. Essas posições sociais parecem ser a coisa mais importante na sua existência. Encarnados e desencarnados se apegam a elas com unhas e dentes, né? Orgulhosos e egoístas, prepotentes, né? Eles, como se diz, se acham, né? Só atendem a seus interesses egoístas, não enxergando o próximo para lhes prestar caridade. É um grande engano, né? Esses apegos na vida espiritual são meras condições mentais que podem persistir por séculos, até que eles venham o esclarecimento pela observação, pelo cansaço, pela frustração, sofrimento, né? Que os impele a se conscientizarem da sua real condição. Por isso a importância do conhecimento de que dessa vida não se leva nada, né? Nada que for material. Conservamos somente nossos valores morais, nossa inteligência e conhecimentos adquiridos a duras penas ao longo de todas as nossas encarnações. Conservamos nossos laços de amor, sim, né?
mas conscientes de que prevalece na espiritualidade o amor fraternal. Somos todos, então, irmãos, né? Na espiritualidade, filhos do Pai. E o Evangelho, então, nos reserva lições expressivas sobre o que acabamos de comentar. Então, no capítulo 2, nós lemos: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, pois aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o enaltecimento, né, chamando Jesus de rei, era dos outros, né, não ele, né? É um grande exemplo de humildade, né, vindo do espírito mais elevado que já encarnou na Terra. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. E no outro item, a gente lê: Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra, e não as preocupações com as coisas materiais, né? Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou as acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então fica claro que nós invertemos os valores quando nos preocupamos demais com a matéria. Deus não nos colocou no mundo para corrermos atrás de uma posição social, um cargo e um título, né? Nossa preocupação deve ser de nos aperfeiçoarmos para conquistarmos essa vida futura feliz que Jesus nos apresenta. Progresso material, sim, né? Deus não nos quer selvagens estagnados na barbárie. Na promoção do progresso material, através do trabalho, para desenvolvermos os meios de melhorarmos cada vez mais o bem-estar e o conforto no mundo, há que haver os líderes e as hierarquias para que haja organização, mas com o objetivo de promover o bem coletivo, né? E não interesses individuais egoístas. E almejando o nosso progresso espiritual, através de nossa elevação moral, e cultivando o amor, né? Aquele amor maior que Jesus veio nos ensinar, fixamos os olhos, então, na nossa vida futura, nos aproximando cada vez mais do Mestre de Deus, né? Então, ainda nesse capítulo 2 do Evangelho, aqui é Kardec que nos ensina: Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. E ainda no capítulo 2 temos então o depoimento de um espírito que foi uma rainha, que trata exatamente sobre essa questão da valorização de posições sociais. Então vamos aqui ler. O título é Uma Rainha de França, sobre uma realeza terrena. O título é Uma Realeza Terrena, né? E o autor é essa rainha de França.
Quem poderia, então diz aqui é o depoimento da rainha. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Posição de rainha, né? Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Essas as perguntas feitas aos espíritos na espiritualidade, né? Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste, e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então é um depoimento muito forte, né? De uma rainha que se viu humilhada na espiritualidade, que ela foi rebaixada, né? Provavelmente todos os seus serviçais estavam acima dela moralmente. Então terminamos com as palavras de Emmanuel, como diz em Medida de Elevação, no livro Espera Servindo, psicografado pelo Chico. A vida nos ensina que somente nos elevamos nas bênçãos da compreensão e do amor ao próximo, na medida em que descemos das passarelas de exibição de nós mesmos. Então que Deus e Jesus nos ajudem, né, a compreender e interiorizar todos esses ensinamentos. Obrigada. Até a semana que vem.